Bom, eu queria abrir a Bíblia aqui em Apocalipse, no capítulo 21. Confesso aos irmãos que a Dani me surpreendeu, né, quando ela falou a respeito disso, né, que eu, assim, não tinha propósito de sair de casa. E aí a gente tinha conversado e ela falou assim, olha, eu senti uma coisa no coração e fiz e já tá feito, né. E aí eu, na hora que ela me falou, né, da gente estar aqui juntos, né, eu falei amém. E aí a primeira coisa que eu fiz foi falar pro Senhor, né, Senhor, o que compartilhar e tal, né. E aí eu fiquei nessa comunhão com o Senhor e ao longo da semana Deus foi falando comigo e eu quero estar compartilhando isso com vocês, né? Amém? Na medida que o Senhor me der graça para isso. Então, em Apocalipse, né, capítulo 21, no verso 5, só na parte A, nos diz assim a palavra do Senhor. O que estava sentado sobre o trono diz: Eis que faço novas todas as coisas. Amém? Vou fazer uma oração aqui nesse momento. Ó querido Deus e eterno Pai, amado das nossas almas, Senhor, o que dizer a Ti? Porque nós invocamos o Teu nome nesse lugar e somos presenteados com a Tua presença. Porque em todo tempo Tu és fiel, Tu és querido, Tu és singelo, Tu és amado nosso, porque a nossa alma é vazia, carente de Ti. E quando nós invocamos o Teu nome, no sentido de nos predispor a buscar a Tua face, Tu invades a nossa alma com a Tua doce presença e faz florescer a nossa alma com a Tua graça e a Tua bendita presença e com o sussurrar da Tua doce voz em nossas almas, em nossos corações. Somos agraciados por Ti, presenteados por Ti. E nesse momento, Pai, que nós estamos aqui reunidos em Teu nome, para, ó Deus, receber algo de Ti. Tu sabes, Pai, que eu sou improvável. Eu sou Teu vaso de barro, só sou um canal Teu. Eu não sou nada. Eu sou aquela pessoa que quando Tu não encontras uma mula como Tu encontraste juntamente de Balaão, Tu me usas, porque eu só sou um vaso de barro. Mas que o Teu nome, ó Deus, seja glorificado nesta noite, porque nós estamos aqui sedentos da Tua palavra e nós não somos nada sem a Tua presença. Somos carentes e necessitados de Ti. Por isso que Tu manifestes a Tua glória e fale ao nosso coração, ao profundo do nosso coração. Porque quando Tu falas, o Teu nome é glorificado, a Tua igreja é edificada e o inferno é envergonhado. E nós estamos aqui, ó Deus, para marcar esse dia, para selar esse dia, para que mais uma vez o inferno seja envergonhado e o Teu nome glorificado. E estamos aqui como povo Teu, reunidos aqui, um grupo pequeno, mas um grupo seleto de pessoas que Te amam e pessoas que anseiam por Ti, porque somos carentes de Ti. Por isso pedimos, pela Tua bendita graça e misericórdia, Tu venhas a nos encher os nossos corações e falar conosco, no santo e bendito nome do Teu Filho, do Teu único Filho, o nosso amado, a esperança da nossa alma, é que nós pedimos, no bendito nome de Jesus, o Messias, o nosso amado, nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Amém. Louvado é o nome do Senhor. E quando eu buscava o Senhor e quando eu falei isso para o Senhor, que palavra trazer? A primeira coisa que veio ao meu coração, eu falei, Senhor, é um dia de ação de graças, é um dia de ano novo, de novas expectativas,
de onde nós colocamos o nosso coração para sonharmos com algo a mais. E aí a palavra que veio ao meu coração foi essa: um novo começo. Amém? E Eliette, quando você começou a louvar ali, Deus ficou essa palavra no meu coração. É tempo de restituição. Amém? E Deus, Ele é bom em todo o tempo. E esse, irmãos, é um período que nós fazemos muitos planejamentos. Alguns falam assim: agora vai começar o ano e eu vou fazer tal coisa, vou me aplicar a isso, vou me aplicar a... Alguns falam assim: agora é o momento que eu vou fazer uma dieta. Alguns falam: agora é o momento que eu vou fazer um curso, agora é o momento que eu vou começar uma faculdade, agora é o momento em que eu vou fazer tudo aquilo que eu não consegui fazer no ano que se passou. É um tempo de planejamento, né? Buscamos coisas que são lícitas, né? E assim, e nesse culto de ação de graças nós estamos aqui para agradecer. Mas eu quero dizer aqui para vocês que eu não vim aqui para fazer uma palestra, mas eu vim aqui para compartilhar com vocês a palavra que Deus tem para os nossos corações. Eu venho aqui para trazer a palavra do coração de Deus para os nossos corações. Amém? Porque na verdade palestrantes tem bastante. E eu não sou palestrante, mas eu quero, na medida que Deus me conceder, compartilhar com vocês algo para os nossos corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E na minha comunhão com o Espírito, Ele falou para mim sobre um novo começo e Ele me deu duas passagens. Uma a respeito de Pedro, que é o que eu quero estar falando aqui agora com vocês, em Lucas 22, do 31 ao 34, Jesus disse assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converterdes, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, não cantará o galo hoje, até que 3 vezes me negues que me conhece. Amém? Então aqui nós primeiro vimos aqui que Jesus anuncia para Pedro que ele o negaria, né? E Pedro ainda é enfático em dizer: Senhor, eu estou disposto a morrer por ti, né? Isso é muito, muito profundo. Continuando em Lucas 22, 55 até o 62, diz assim: E havendo-se assim, depois de Jesus ter sido preso, ter sido levado lá até o Sinédrio, né? Continuando no texto, mas aqui vem a palavra que Jesus tinha dito para Pedro. E havendo acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: Este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, Lucas enfatiza isso, aonde Pedro estava, Jesus estava lá,
amarrado, e ele estava um pouco distante. Ele estava a alguns metros de Jesus, possivelmente uns 15 metros. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, olho no olho. Naquela hora, olhou para Pedro. E Pedro, lembrando-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E aqui nós vemos esse dilema. Primeiro Jesus dizendo que ele o negaria, e depois nós o vemos negando. E diante disso nós vemos um processo na vida de Pedro. Pedro sempre ele estava à frente, ele era muito precipitado nas suas palavras, ele era levado à emoção. Quando Jesus fala, Satanás quis ir andar com vocês, mas eu roguei por vocês. E você, quando você se converter, confirma os irmãos. E Pedro foi ali precipitadamente, não, Senhor, eu até vou morrer por ti. Mas na hora da luta, na hora da aflição, o que ele fez? Negou, né? E a Bíblia fala que ele ali naquele momento ele chorou amargamente. Ele entendeu, imagina a situação, Jesus olhando ele olho no olho. O tamanho, a vergonha que ele sentiu com ali, ele chorou amargamente porque ali ele se conheceu. Ali Pedro, ele conheceu as limitações dele. E diante disso Pedro se excluiu. Ele se sentiu indigno. Também Judas traiu o Senhor, mas não foi diferente de Pedro. Só que diferentemente Judas, ele sentiu remorso e foi se auto-justificar quando se matou. Mas Pedro ali se envergonhou e se arrependeu, mas se sentiu indigno dos irmãos. Porque diante dele se conhecer a si mesmo, ele viu o quão ele era realmente precipitado, o quanto ele era levado às suas emoções, e o quanto ele contemplou a sua verdade, vendo que Jesus estava certo e ele estava errado. E ali naquele momento ele se afasta de todos, se sentindo indigno. Haja visto que em Marcos 16:7, quando Jesus ressuscita e os anjos vão ter com Maria, na passagem de Marcos os anjos dizem, mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós na Galileia, e ali o vereis, como ele vos disse. Amém? Então o próprio anjo enfatiza para Maria, fale para os discípulos e para Pedro, porque Pedro precisava saber que ele ainda fazia parte de todos. Porque ele tinha se excluído diante daquilo, ele se sentia indigno. Mas o anjo falou para ele, falou para ela, fale também para Pedro, porque era para ele estar lá também. E aí nós percorrendo as escrituras mais um pouquinho, nós vamos para João. Eu falei, são 2 passagens, mas com vários textos, mas eu estou enfatizando primeiro aqui a respeito de Pedro. Em João 21, 15 a 18, quando Jesus finalmente se encontra com eles e está ali com eles na sua segunda aparição, aí ele vem ter com Pedro justamente o que tinha acontecido. E depois de terem ceado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Olha o que Jesus falou. Jesus ele prova Pedro no seu temperamento, na sua precipitação, para justamente colocar diante de Pedro aquilo que ele enxergou em si mesmo, que ele era, um homem precipitado, um homem levado às suas emoções. E ele fala assim, Pedro, e aí? Me diz agora, você me ama mais do que todos esses que estão aqui? O que Pedro fala? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse, apacenta meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe a segunda vez, Simão, filho de Jonas,
amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. E disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me. Desculpe, irmãos. Simão entristeceu-se por ter lhe dito pela terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse, apacenta minhas ovelhas. Alguns estudiosos diz assim, que Jesus nas duas primeiras vezes no original, ele usa a seguinte palavra, Pedro, ama-me. E quando ele fala ama-me, usa a palavra ágape, que é o amor incondicional. E Jesus enfatiza, você me ama acima de tudo, mas querendo puxar de Pedro o seu temperamento e as suas emoções. E aí Pedro, cabisbaixo, fala, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus fala o que realmente importa para ele. Jesus, ele não quer que nós venhamos a fazer grandes coisas para ele, para demonstrar o amor. Ele quer uma coisa tão básica, que nós amemos as pessoas que são preciosas para ele. E na medida que ele nos der essas pessoas nas mãos, nós nos propusermos a cuidar delas. Amém? E quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais entenderemos o quão as pessoas são importantes para Ele. Amém? E isso se aplica também para nós, porque nós estamos aqui, porque um dia nós fomos importantes para alguém. Alguém nos evangelizou e se não nos evangelizou, orou por nós. Alguém se colocou na brecha para reivindicar o nosso nome diante dele, por isso nós estamos aqui. Pode ter a certeza disso. O céu será lugar de surpresas. Mas continuando aqui, aí na terceira palavra, Jesus fala, Pedro, filéu. Aí ele fala assim, você me ama com intimidade? Você me ama com um amor de proximidade? Aí Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te neguei. Tu sabes que eu não sou capaz de agir dessa forma, que eu sou um homem cheio de limitações. Aí Jesus fala para ele, mesmo assim, faz a minha obra, viva por mim. Amém? E continuando aqui, nós vemos assim que Jesus leva Pedro a uma profunda experiência e lhe dá um novo começo para cumprir o seu chamado. Pedro começou como um homem impulsivo, precipitado e temperamental, mas recomeçou como alguém capaz de dar a vida em amor a Jesus. E a sua vida foi testemunho disso. Aqui no texto ainda Jesus ele fala, na verdade te digo, quando eras moço te cingia a ti mesmo e andava por onde querias, mas quando fores velhos estenderás as mãos e cingirás, e outro te cingirá e te levará para onde não queiras. E continuando o texto fala, isso disse a respeito do modo com que ele daria vida para glorificar o nome do Senhor. E nós sabemos pela tradição que realmente foi assim. Amém? E continuando aqui, a terceira coisa que o Senhor me falou, a segunda passagem é do filho pródigo. Em Lucas 15, eu não vou ler, só vou comentar. Em Lucas 15, 11 a 32, diz que um homem tinha 2 filhos, e o filho mais jovem chega ao pai e fala, pai, me dê a parte que me cabe de herança. E aí o pai lhe deu, e a palavra diz que esse jovem saiu pela vida para vivê-la e gastou todo o dinheiro que ele tinha, vivendo esplendorosamente tudo aquilo que os sonhos dele podiam alcançar. E aí veio uma fome naquele lugar e todo o seu dinheiro tinha acabado. E tendo seu dinheiro acabado, ele veio a perecer e passar fome. E ninguém lhe dava nada. E aí ele passando fome, lhe ofereceram um emprego
para cuidar dos porcos. E a fome dele era tão grande que às vezes ele sentia vontade de comer aquela lavagem, as alfarrobas que eram dadas aos porcos. E ele estando ali naquela condição, ele caiu em si e falou assim: até os funcionários do meu pai comem bem e vivem bem. Eu vou me levantar e eu irei até meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz de mim pelo menos como um dos teus funcionários. E ele vai em caminho, e a palavra diz que ele chegando, o pai o avistou de longe, e foi ao seu encontro, e pendurou-lhe no pescoço e o abraçou, e feliz disse para os seus funcionários: tragam roupas, coloquem um anel no dedo, calcem-lhe os pés, vamos matar um animal cevado e vamos festejar, porque o meu filho estava morto, mas reviveu. E ali eles começaram a festejar. E aí, nessa hora, o irmão mais velho chegou e ficou bravo com aquilo. Eu vou abreviar a história. E aí, quando ele está lá fora e murmurando bravo, o pai chega e ele fala assim: Pai, eu continuei aqui fiel contigo, e esse aí gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, meretrizes e com tantas coisas. E agora, e quando eu estava aqui fiel, o Senhor nunca me deu nenhum cabritinho. E aí vem esse aí, tu faz uma festa para ele. E o pai fala: filho, tudo que eu tenho é seu, mas convém para nós comemorarmos, porque esse meu filho estava perdido, mas foi achado. Amém? E aqui nessa passagem, eu queria enfatizar, primeira coisa, o filho, quando ele estava na sua desventura, ele se arrependeu. No versículo 17 ao 19 diz assim: e tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus jornaleiros. No versículo 22 a 24, diz que o pai mandou-lhe trocar as vestes, mandou-lhe colocar anel nos dedos e colocar um novo calçado. Quando nós nos afastamos do Pai e nos achamos indignos, mas nós ousamos ir na contramão e falar, e nos arrepender, reconhecemos a nossa falha e nos voltamos para Ele e falamos: Pai, eu pequei, eu não sou digno de Ti. Nós somos surpreendidos com um Pai que estava nos esperando e aí nos coloca na mesma posição, porque Ele tira a nossa veste que estava suja da imundície dos porcos e nos dá uma nova veste. Ele nos coloca um anel no dedo dizendo: a minha aliança contigo nunca pode ser quebrada, porque a minha aliança contigo, desde aquele dia que você levantou a mão e disse para mim: eu quero viver contigo, ela nunca será revogada, basta você dizer: Pai, eu estarei aqui contigo novamente. E Ele troca os calçados, porque quando nós nos afastamos, nós pisamos na imundície desse mundo. Assim como Moisés estava com os sapatos do Egito, e quando ele esteve diante do Senhor, o Senhor falou: tira os sapatos que estão nos teus pés, porque aqui é terra santa. Ali, Deus descalçou Moisés da imundície que ele calçava da velha vida. Mas quando o filho que se afasta, ele volta para Deus, Deus o calça novamente, tira dos seus pés aquela imundície e coloca novamente novos calçados para pisar e andar novamente no caminho. Porque Jesus é o caminho.
E nós estamos aqui hoje para um novo começo. As pessoas fazem planos, as pessoas falam de sonhos, mas nós estamos aqui para um novo começo, porque o Senhor tem para nós um novo começo, em nos vestir novas vestes, em colocar em nós um novo anel para nova aliança e nos calçar novamente para andar na sua presença. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. E no versículo 32, quando o irmão, ele murmura, o pai fala: era justo que alegremos e folguemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido, mas achou-se. Então, no recomeço, o perdido é achado. Amém? E assim o Pai faz conosco. Ele nos leva a um novo começo. Eu quero dizer aqui nesta noite, nesse lugar, quando eu pedi para o Senhor, Senhor, me dá uma palavra, o Senhor falou de novos começos. Essa palavra é para mim e essa palavra é para vocês. Porque a palavra de Deus é como espada de dois gumes. Amém? A fim de dividir as juntas e medulas do espírito e a alma. E a palavra ela é para mim, a palavra é para vós. Ela é para nós. Porque é o Senhor falando aos nossos corações. E este é o tempo que Deus nos chama a um novo começo. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero aqui finalizar essa palavra trazendo um versículo de 2 Crônicas 7,14, que eu creio os irmãos conhecem, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra. Amém? Na medida em que nós nos arrependemos, nós voltamos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele tem para nós um novo começo. Amém? Ele sempre está de mãos estendidas. O que me surpreende na passagem do filho pródigo é que o pai estava o esperando. Irmãos, eu quebranto meu coração aqui para dizer, é tão triste quando nós nos afastamos e temos que encontrar a realidade de que o Pai nunca deixa de nos esperar. E nós vivemos pelas nossas paixões e pelas imundícies que o mundo tem a nos oferecer. E aí quando nós vemos que aquilo tudo é vão, tudo aquilo é passageiro e é um prazer que não preenche o vazio das nossas almas. E aí quando nós nos voltamos para Deus, nós nos encontramos nos esperando. E aí nós nos arrependemos e falamos, Senhor, eu não sou digno de Ti. Ele fala, filho, eu estava te esperando. E aí Ele preenche todo o vazio da nossa alma. E quando nós somos preenchidos por esse vazio, nós entendemos que aqueles prazeres eram coisas tolas. E que agora sim nos encontramos realmente com tudo aquilo que a nossa alma queria. Quantas vezes no meu vazio, na minha tristeza, nos meus choros de alma, quando eu me perdi do Senhor, eu falava, Senhor, eu quero te encontrar, eu sinto a tua falta. E aí todas as vezes, porque o Senhor nunca deixa de falar conosco, mesmo nos momentos mais difíceis e mais sombrios, Ele está lá, porque Ele não nos deixa jamais. E aí a palavra vinha no meu coração, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E não é com a metade do coração, não é com 10% do coração, não é com 70%, é com todo o vosso coração. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não poupou dar tudo por nós. Quando nós estávamos perdidos em nossos pecados, Ele nos deu tudo que Ele tinha.
Ele deu a excelência de tudo que ele tinha, o seu filho, o seu único filho. Sabe por quê? Porque ele nos amou de tal maneira, que naquele momento em que Adão pecou contra ele, ele virou as costas. Ele traçou um plano pelo qual para nos trazer de volta para ele. Tamanho era o amor de Jesus, do Senhor, do Pai por nós, em nos querer com ele, que ele deu o melhor. Ele deu tudo o que ele tinha, o seu filho, para sofrer a minha morte, a sua morte, no nosso lugar, para que nós, nele, pudéssemos nos voltar para o Pai. E o Pai, ele nos amou de tal maneira que ele nos queria para ele, então ele é sempre aquele que está nos esperando. E quando nós entendemos isso, nós entendemos essa verdade, é o que eu tenho para dizer. Eu não tenho outra coisa para pregar e para buscar, senão o quanto nós precisamos dele. Porque tudo nas demais coisas na vida são apenas correr atrás do vento. E a nossa vida é como um vapor. O que dará o homem pela sua vida? O homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. A nossa vida não consiste nas coisas que nós podemos adquirir ao decorrer da nossa caminhada aqui nesse mundo. A nossa vida se consiste em sermos dele. Eu não estou dizendo que é para nós vivermos como religiosos habitolados, mas para nós entendermos que o lugar de Deus tem primazia na nossa vida. E quando nós entendemos isso, Deus é como a peça de encaixe que preenche todo o vazio da nossa alma. E não há prazer maior do que estar na presença dele. Não há bebida, não há drogas, não há prazeres que preencha a lacuna de Deus. Às vezes eu estou lá na minha casa, lá nas minhas quatro paredes, começo a invocar o nome do Senhor e vou ali me derramando na presença do Senhor. Aí às vezes ele me dá um toque de uma gota, e tudo se torna perfeito. A ponto que eu falo assim: Senhor, quando eu era novo convertido e vinha os crentes e falavam assim: lá no céu nós adoraremos a Deus. E eu na minha meninice falava assim: nossa, como é que vai ser isso daí? Vão ficar o tempo todo adorando a Deus e aí vai chegar uma hora que vai cansar. E eu ficava assim na minha meninice, falava assim: vai chegar uma hora, vai ficar entediado. Mas basta uma gota da presença do Espírito aqui nessa vida e o nosso coração já floresce. Parece que a nossa alma se rejubila e ela floresce. Que se dirá no céu quando nós não tivermos mais as amarras da nossa carne e nós estaremos plenamente. E quando contemplarmos face a face, porque hoje a Bíblia nos fala que hoje contemplamos como num espelho, como uma sombra. Mas e daí quando nós o contemplarmos face a face? Meu Deus, quando eu ver o Cordeiro, quando estiver diante dele. Então, irmãos, não tem preço isso. E eu encerro aqui com esse texto de 2 Coríntios 5,17, que diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus tem um novo começo para nós. Deus, ele tem um novo tempo para as nossas vidas. Amém? E eu encerro essa palavra aqui, querendo dizer isso para vocês aqui. Deus tem um novo tempo. Eu quero dizer que eu sou muito feliz nessa oportunidade. A Dani sentiu no coração, falou com a Érica falou com a irmã Ruth. A irmã Ruth, Deus testificou no coração da irmã. E nós estamos aqui e eu estou muito grato a Deus. Quero dizer para vocês de todo o coração, não tinha melhor lugar para eu estar senão aqui. Porque Deus sabe o quanto vocês são preciosos para mim. De verdade. Não estou falando como demagogia. Vocês sempre estão no meu coração. Então, se eu estivesse em qualquer igreja hoje, num culto de virada, eu não estaria tão pleno e tão feliz como estar aqui com vocês. Porque vocês são minha família. E vocês são pessoas que estão sempre no meu coração e nas minhas orações. Amém? E então eu sou grato por isso.
E eu quero dizer hoje aqui, isso que nesse novo tempo, que como nós falamos aqui, desse tempo em que Deus ele vem até nós e nos veste com novas vestes, nos coloca anel no dedo e nos calça com novas sandálias, que Deus estabeleça coisas novas na nossa vida e nos leve no propósito dele, porque quando nós vivemos o nosso propósito, nós fazemos tudo errado. Amém? Vou fazer uma oração aqui para nós estarmos encerrando. Amém? Ó Pai, aqui diante de Ti, nesta hora, nessa palavra que foi ministrada, eu quero, ó Deus, Te louvar, e Te engrandecer e Te glorificar, porque Tu és digno de toda a glória, de todo o louvor e de toda adoração. Não há Deus como o Senhor, que nos ame com um amor tão grande, que a nossa alma não consiga mensurar. Não há no céu, na terra ou debaixo da terra, alguém que se iguale a Ti. Tu és o Rei eterno, Tu és o Rei da glória, Tu és soberano em todas as coisas. E aqui diante de Ti, nesta rica oportunidade que Tu me dás, eu quero, ó Deus, orar primeiramente em agradecimento por essa oportunidade. Eu quero aqui, Pai, ministrar na vida dos meus irmãos que estão aqui. Ó Deus, pela bondade que Tu tens me entregado hoje, de poder ser porta-voz dos Teus oráculos e ser um instrumento nas Tuas mãos. E Pai, através da autoridade que me é investida, através do Teu Filho, Jesus o Messias, que morreu na cruz, lá no Gólgota, e derramou o Seu sangue, e o Seu sangue que está sobre nós, e essa autoridade que me é dada como Teu servo, como Teu simples servo, como Teu escravo, eu quero declarar a Tua bênção sobre os Teus filhos que aqui estão. Meu Deus, Tu és aquele que faz nova todas as coisas, e nós declaramos um novo tempo. Porque, Pai, eles como filhos espirituais em adoção no meu coração, eu tenho autoridade espiritual para dizer de um novo tempo na vida deles. E, Pai, eu encerro esse momento pedindo a Tua bênção sobre as nossas vidas. Nessa mudança de calendário, nesse novo tempo que aqui estamos nos predispondo a tantas coisas, que acima de tudo, nós estejamos na Tua presença. Como termina aquela série do The Chosen que estava assistindo ao último episódio da terceira temporada, aonde Pedro diz para Jesus naquela série: Senhor, não me solte. Meu Deus, que nesse ano que se inicia, nós tenhamos como prioridade em nos agarrar a Ti, em Tuas mãos, e dizer: Senhor, por favor, não nos solte. Não nos solte, Senhor, porque se Tu nos soltar, nós perecemos. Não nos solte. Em nome de Jesus, o Messias, o Teu Filho, o nosso amado, o amado da nossa alma, nós pedimos: não nos solte. E com essas palavras, eu Te louvo, Te agradeço e Te dou toda a glória e todo o louvor e toda a adoração para todo sempre. E Te agradeço, Pai, por essa rica oportunidade em falar do Teu nome, porque o Teu nome é mais precioso do que qualquer coisa que se nomeie na face da terra. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. 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 Glórias a Deus.